Nessa aula de agora, tá? Nós vamos tratar de coisas muito importantes e relevantes para nossas vidas neste momento, né? Atualmente. Que nós vamos falar de fluxos materiais e fluxos imateriais. E com destaque muito importante para os imateriais, porque hoje esses fluxos têm governado nossas vidas, né? Ou seja, a internet, nós vamos ver direitinho, tá? A internet, a informação, mas entender, né? Como isso acontece no mundo, que maneira o mundo se relaciona com isso. E eu digo mais, vocês, né, nossos alunos aqui, vocês nasceram nessa situação, né? Vocês convivem com a situação rotineiramente, cotidianamente, porque vocês nasceram com o advento da internet, né? Com o advento do celular, com a informação, com as redes sociais, né? Vocês têm uma convivência muito simples com elas, justamente porque vocês, desde pequeno, vocês aprenderam a mexer no celular e já mexem no celular há muito tempo, né? Muitas vezes não usam o celular da maneira adequada, como deveria, como uma ferramenta útil, né? Bem informada, mas muito aprendem a usar e usam bem essa ferramenta. Então, nós vamos falar disso, sobre fluxos materiais e fluxos imateriais, tá bom? Então, essa aqui é uma imagem que mais ou menos eu coloquei para mostrar para vocês, né, o que são fluxos materiais e imateriais. E daqui para frente nós vamos conceituar esses aspectos importantes, né, desses pontos, dessas questões, que tem tudo a ver com a vida de vocês. Tem a ver com a minha vida? Sim, tem a ver com a minha vida, porque eu tenho que lidar com essas situações, né, de aprendizagem e de informática, de tecnologia, que todos nós temos que conhecer. E quanto mais nós formos conhecer, nós vamos perceber o quão importante ela é, né? E que as profissões adiante, as profissões futuras, elas estão encerradas, elas estão alicerçadas com esse advento da tecnologia, né? Então, o conhecimento da tecnologia vai ser importante para todo mundo. Hoje em dia, é uma coisa que se requer muito conhecimento, né? Conhecimento da tecnologia, da informática, da informação, porque isso controla o mundo hoje, né? As negociações mundiais, o comércio mundial. Grande parte do que é comercializado no mundo é feito via internet. Então é muito importante isso na vida da gente, tá? Vamos ver adiante então. Aqui nós temos os conceitos básicos do que é fluxos materiais e imateriais. E as redes de comunicação, dados e informação. Tá bom? Então vamos lendo aqui direitinho, eu já vou explicando para vocês simultaneamente. Como diz o texto, ó, os fluxos materiais são aqueles representados por objetos que possuem materialidade e volume. Ou seja, aquilo que é palpável, que é tocável, que a gente pode sentir, tá? E, portanto, compõe uma imensa gama de sistemas de infraestrutura. O que é infraestrutura? Infraestrutura é tudo aquilo que se necessita para se organizar alguma coisa materialmente falando, né? Por exemplo, a escola possui uma infraestrutura, às vezes deficitária, às vezes muito boa, né? E isso quer dizer que são coisas que a escola coloca para a gente, para podermos ter uma convivência melhor aqui, para podermos ter mais conforto na escola, mais conforto nos nossos lares. Então, isso faz parte da infraestrutura, tá bom? E de mercadorias também. Já os fluxos imateriais são aqueles disseminados pelos meios de comunicação, pela internet, a informação, né, como a internet e a telefonia, e que influem em nossas vidas, alteram a nossa economia, mas que não são palpáveis e, portanto, não têm materialidade. Ou seja, são coisas que a gente faz, que a gente usa, que a gente abusa, né, a gente usa muito de verdade, mas não é palpável, não é tocável, porque a informação hoje é muito importante. A gente percebe que as redes sociais têm um papel fundamental nas nossas vidas, porque é lá que a gente coloca as fotos, lá a gente conhece outras pessoas, lá a gente conversa com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Imagina, há 30, 40 anos atrás, seria inconcebível a gente imaginar que através de um aparelho tão pequeno como é um celular hoje, a gente pudesse conversar com alguém que está lá do outro lado do planeta, no Japão, via chamada de vídeo, e eu vendo a pessoa ainda ao vivo e em cores do outro lado. Seria inconcebível imaginar uma coisa dessa. Se alguém dissesse uma coisa dessa 30, 40 anos atrás, seria taxado como maluco, como louco, né? Não bate bem das bolas, esse tipo de coisa. Então,
hoje em dia nós percebemos que a tecnologia e o avanço dela acelerado, esse avanço acelerado da tecnologia, e o Milton Santos traduz muito bem essa tecnologia, esse avanço, essa globalização das coisas. Ele interpretou muito bem isso e mudou as nossas vidas, né? Mudou a vida de vocês. E principalmente a gente, assim, os mais velhos, consegue ter essa noção muito mais ampla, porque conviveu com o que não tinha e agora com o que tem. Então consegue ter uma visão mais ampla disso, porque vocês já nasceram aqui. Então é importante que vocês conheçam como era antes também. Então essa é a ideia aqui também, tá? Então esses são os fluxos materiais e imateriais. O material é o que é palpável, o que é matéria, que a gente pode tocar, e o imaterial é aquilo que a gente não pode tocar, mas elas existem de fato, tá? Porque nós trocamos, nós nos relacionamos, nós informamos, então isso faz parte dos fluxos imateriais. Vamos continuar a nossa leitura. Fluxo de ideias e informação. No mundo globalizado, cada vez mais surge a necessidade de lidar com as informações. As informações são necessárias para desenvolver habilidades exigidas no mercado de trabalho, muito competitivo, que as exigem para manter a disputa econômica e tecnológica. Tá? Então quer dizer o seguinte, hoje em dia a informação é tão importante e conhecer essas coisas, conhecer a tecnologia, conhecer a informação é muito necessário para as nossas vidas. Eu digo mais, principalmente na vida de vocês, que estão começando agora, que muito em breve vão acessar essas coisas, vão precisar dessas coisas e já acessam algumas coisas, tá? Então, mas é importante vocês identificarem e entenderem que no futuro, daqui mais um tempo, vocês vão ter muito mais conhecimento da informática, porque a evolução da informática vocês vão estar acompanhando o tempo todo, nós também, mas nós vamos chegar no momento que nós vamos parar e vocês ainda vão continuar a conhecer essa tecnologia e esses avanços que a informática, a internet trouxe para a gente. Então é importante vocês se engajar nesse movimento, buscar conhecer essas coisas, porque vocês têm um aparelho na mão, vocês usam um aparelho hoje, né? Que muitas vezes podemos dizer que é mal usado, no sentido de que vocês usam para as redes sociais, mas ele tem uma utilidade muito, muito mais ampla do que vocês imaginam. Muito mais avançada do que vocês imaginam. Então, quer dizer, e esse avanço tem que ser conhecido por nós. Nós temos que estar atentos a essa tecnologia, a esses avanços. Não podemos apenas usar as redes sociais para nos comunicar com nossos amigos, né, com nossa família. Não. Isso também serve para trabalho. Tem gente ganhando dinheiro usando as redes sociais. E vocês sabem disso. Então, por isso que é importante, tá? Pode-se considerar fluxos de ideias e informações a capacidade de trocar informações a nível mundial, que envolvem as relações comerciais e influenciam na cultura dos povos. Ou seja, as informações são tão importantes que hoje em dia um produto é vendido para outro país ou para outra pessoa através da informação, através da tecnologia, através da internet. Tá? Isso muda muita coisa porque você pode comprar coisas que não tem nada a ver com a tua cultura, mas ela começa a ser inserida na tua cultura. Então, é essa mistura, né, que o Milton Santos falava muito bem disso também, né? Falava de aldeia global, ou seja, como se todo mundo no planeta fosse cidadão do mundo e pudesse circular por esse mundo. Lógico que as coisas não acontecem dessa maneira, porque pode circular no planeta quem tem uma condição financeira melhor, então pode fazer isso. Mas mesmo assim, indiretamente, nós conseguimos ser cidadão do mundo, porque nós podemos nos comunicar com empresas estrangeiras, nós podemos fazer compras através de outros sites estrangeiros, falar com pessoas de outros lugares, se a gente conhecer. Por exemplo, eu falo com pessoas que estão em Portugal, que estão na Nova Zelândia, que estão nos Estados Unidos. Então, essa é uma relação ampla, né? É como se as pessoas estivessem ali do lado. E não estão em outros países, coisa que há muitos anos atrás seria inconcebível nós pensarmos dessa forma, tá? Continuando, essas informações, que por sua vez detêm as ideias, são aceleradas por uma rede de satélites e cabos que conectam os computadores na rede mundial. Ou seja, a informação, os computadores mundiais, os supercomputadores, eles são conectados de várias maneiras. Ou são via satélites, ou são cabos de fibra ótica que passam no fundo do oceano. Os homens lançaram os cabos, eles ligaram um continente ao outro praticamente só usando cabo de informação. Ou seja, essa tecnologia que a gente muitas vezes desconhece, ela existe de fato. E essa informação é muito importante para nós podermos entender o mundo em que nós vivemos. Tá?
transmitem programas televisivos e possibilitam institutos de ensino superior e tecnológico divulgar com muito mais rapidez seus estudos, os quais são usados para manter o mundo das ideias dinâmico e em expansão. Ou seja, a informação hoje, o conhecimento, é muito mais acelerado. E se a gente ficar para trás, a gente acaba perdendo muita coisa para nossas vidas. E eu digo assim, vocês precisam buscar conhecer, precisam ter a chance de conhecer, justamente para que daqui mais um tempo, quando vocês forem para o mercado de trabalho, aí vocês possam competir de igual para igual, principalmente agora, nesse momento, né? Mas a gente vai perceber isso mais adiante, principalmente quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão perceber que é tão importante a informática e o conhecimento nas nossas vidas. Então, isso é uma coisa que nós temos que levar sempre em consideração, tá? Então, isso são os fluxos de ideias e informação, tá? Os fluxos materiais e imateriais, tá bom? Continuando aqui. Os meios de transporte, hoje em dia, né, pelo advento da informação, pelo advento da logística, que é uma nova profissão que também chegou para todos nós aqui, os meios de comunicação e os meios de transporte são muito importantes, né? Praticamente tudo é conduzido pelos meios de transporte, toda a mercadoria é transportada por eles, caminhões, carros, aviões, navios, trens, né? E cada um vai adequar a sua realidade ao que tem possibilidade de conduzir melhor, ou de que tem mais, né, na situação. Mas é importante saber o seguinte, tem gastos diferentes, por isso que a gente tem que pensar, o que é mais importante? Ter trem, ter ônibus, ter caminhão, ou ter navios que transporte, porque são os que mais carregam mercadoria, mais do que um avião, e aí por diante. Mas entender esses meios de transporte e como eles transportam mercadorias de lá para cá. Entenderam? Então isso é importante. Tem mercadorias que tem que vir de avião porque precisa vir mais rápido. Tem mercadoria que pode ser conduzido de navio porque não tem necessidade de tanta velocidade, mas vai chegar também. Então essa é a ideia aqui também, de conhecer esses meios de transporte. Os meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, fluviais, rios e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas, feita de um local para o outro. Por sua parte, os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar utilizando bicicleta, trem, ônibus, carro, entre outros. Tá? Tudo que eu posso usar para chegar de um ponto a outro ponto é chamado meio de transporte. Entendeu? A internet é um grande conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, de forma integrada. Ou seja, a internet é uma rede global, uma rede mundial, alcança todos no planeta. Nem todos têm acesso a ela, mas ela alcança todos. Né? Quem tivesse acesso, porque precisa ter a ferramenta, precisa ter o fluxo material, precisa ter a matéria para poder alcançar isso, tá? Que para manter essa multicompatibilidade se utiliza de um conjunto de protocolos e serviços em comum, podendo assim os usuários a ela conectados usufruir de serviços de informação de alcance mundial. Ou seja, através da internet você sabe o que está acontecendo no planeta Terra agora, em qualquer lugar do planeta, porque a informação chega tão acelerada, tão rápida na gente, que uma informação passa a ser antiga, de 10 minutos depois já não é mais atual, todo mundo já viu, porque todo mundo ficou sabendo. Então, essa é uma coisa importante da internet. Quando uma informação sai, não foi só você que viu, não foi só você que presenciou, mas o planeta todo ficou sabendo. Entendem? Então, essa é uma coisa muito importante. Os meios de comunicação, são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos, né, vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Ou seja, os meios de comunicações são as ferramentas, tá? É a matéria, aquilo que nós nos utilizamos para buscar essas informações, para trazer para nós essas informações e para nós também disseminarmos essas informações, porque a gente passa de um para o outro também. Então, essa troca é realizada pelos meios de comunicação, a TV, pelo rádio, pela internet, pelo celular e por vários outros meios também que existem, tá? Isso é importante estar ressaltando. Modais de transporte. Aqui nós temos algumas coisas importantes para tratar e falar sobre os meios de transporte principais. O ferroviário. Aqui no ferroviário, nós seguindo aqui a setinha, diz assim,
Ferroviário, alto custo de implantação, porque é muito caro implantar uma ferrovia. Ideal para grandes áreas, ou seja, né, dá para você fazer uma linha férrea por várias partes, ainda mais países grandes como o Brasil, seria muito salutar. Sólida para o caos urbano no trânsito e planejamento logístico comercial, ou seja, com o trem você evita que tenha muito congestionamento nas cidades, né? Porque você não vai precisar de caminhão, uma coisa assim. Caso brasileiro, ó, falta de investimento, o Brasil não investe em ferrovia, falta de integração, as ferrovias que existem, elas não são integradas, ou seja, elas não se ligam uma a outra, tá? Exemplo, diferença de bitola, ou seja, da largura dos trilhos. As nossas ferrovias, tem ferrovia que tem determinado trem e outra ferrovia tem outro tipo de trem. As ferrovias por onde esses trens vão passar, ou uma é mais larga, outra é mais estreita. Ou seja, os trens não conseguem se interligar, porque eles não podem correr, eles não podem se movimentar, andar em ferrovias diferentes. Tem que ser sempre na mesma distância do trilho. Então, esse é um problema que nós temos aqui no Brasil, tá? Vamos lá para o hidroviário. Olha no hidroviário. O mais utilizado no comércio mundial. Há necessidade de os países investirem em portos. Então, precisa-se ter portos para que os navios possam aportar e aí sim desembarcar a mercadoria que é trazida por eles. Porto de Roterdã, associado ao crescimento da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi um porto muito importante no desenvolvimento europeu da Europa, este porto de Roterdã, porque é por onde chegava a mercadoria e por onde se escoava essa mercadoria, por onde ela era distribuída. Tá? A construção do porto de Singapura voltou as atenções para a Ásia, ou seja, em Singapura, um porto muito importante, fez com que o continente asiático conseguisse receber mais mercadorias do mundo todo. A China passa a construir portos devido ao seu crescimento econômico, ou seja, um país, quando ele começa a crescer economicamente, começa a ganhar muito dinheiro, seu PIB aumenta, e a sua industrialização avança, é necessário que ele tenha portos para poder escoar, enviar os seus produtos para outros países e também receber. Então, o transporte hidroviário é muito importante. Vamos para o rodoviário aqui embaixo. Ideal para pequenas distâncias e múltiplas paradas. Flexível, pode fazer curvas, etc. Também é utilizado para a circulação de mercadorias, tá bom? O rodoviário tem algumas vantagens, mas a maioria é desvantagem, porque o rodoviário, os caminhões, eles não podem transportar uma grande quantidade de produto, como pode, por exemplo, um navio. Ou como pode, por exemplo, um trem, ou um avião, que transporta mais que um caminhão. Então, quer dizer, aí requer-se uma quantidade de caminhão muito grande. Então, o Brasil, por exemplo, que é um país que tem uma grande quantidade de rodovias e o nosso principal transporte de produtos é através das rodovias, então nós temos um gasto muito alto com relação a caminhões, a estradas, porque tem que ter a manutenção dessas estradas, tem as tarifas que tem que ser pagas. Então, esse produto é escoado de maneira eu diria, mais cara, acaba ficando mais caro o produto. Então, não é a coisa mais adequada. Como diz aqui, o rodoviário seria bom para pequenas distâncias, mas para grande distância, como é o Brasil, levar uma mercadoria de Manaus aqui para São Paulo, ou de São Paulo para Manaus, fica muito caro por um caminhão, tá? Pontos negativos do transporte rodoviário: custo, combustível, manutenção, pneus, pedágios, etc. Riscos de acidentes, de roubos, aqui no Brasil principalmente. Poluição que elas causam, porque muitos caminhões vão liberar CO2 na atmosfera em grande quantidade. Pontos positivos: petróleo. O petróleo era barato, rapidez de implantação, incentivou a chegada das indústrias automobilísticas, mais a Petrobras também. Ou seja, para o Brasil, ela fez com que algumas empresas crescessem, automobilística principalmente, porque começou a produzir caminhões também para os caminhoneiros, né? Começou a produzir caminhões para que pudesse transportar a riqueza do país, né? Pelos estados e também para outros países também, para os portos, para depois ir para outros países, tá? Vamos ao transporte aéreo aqui agora. O aéreo diz assim, o transporte aéreo com certeza é mais rápido, mais seguro, mas também é mais caro, tá? Porque são aviões. Transporte utilizado para cargas de alto valor e classe elitizada, ou seja, os aviões, eles são usados para levar tecnologia, coisas caras, coisas que a gente sabe que não é um navio que vai levar, não é um trem que vai levar, não são produtos de primeira linha ou primários, mas normalmente são
são carros importados, são joias, são celulares, são coisas que têm um valor agregado muito alto. Então, por isso, é mais transportado por avião. Por exemplo, as vacinas. A vacina, a gente pode pensar assim, é muito caro uma vacina. E a quantidade que a gente compra de vacina sai por milhões e milhões e milhões de reais. Então, e o transporte tem que ser rápido, não dá para ser de navio, não dá para ser de trem. Então, qual é o melhor meio para transportar as vacinas da China para cá, os insumos que viriam de lá para cá? Através do avião, que é muito mais rápido, né? Apesar do produto também que está sendo transportado ser de alto valor, tá? O perfil do transporte aéreo de pessoas foi alterado e atendendo a classe média, né? Ou seja, o avião sempre foi um meio de transporte mais caro para todo mundo, né? Mas hoje, depois de algum tempo, nós conseguimos fazer essa viagem, né? Muita gente já viajou de avião, já pôde circular, já foi para outros estados de avião, já foi para outro país de avião. Então, quer dizer, o meio de transporte aéreo, ele passou a ser mais popular no Brasil. Durante muito tempo, durante alguns anos atrás, praticamente assim, ninguém andava de avião a não ser os ricos, a não ser a classe média alta, porque o pobre não tinha condição de pagar uma passagem. Então, o nosso principal meio de transporte para viajar do estado para o outro era através das rodovias, através dos ônibus, que não era mais barato, mas em compensação, o risco era maior também. Então, o crescimento, o que fez o transporte aeroviário para o país? Crescimento da classe média, caos dos aeroportos, porque os aeroportos vinham cheios de pessoas. A partir de 2014 ocorreu redução por conta da crise, tá? Foi o momento que o Brasil conseguiu que as pessoas começaram a viajar mais e começaram a viajar de avião. Eu vi muita gente viajando de avião, ia para o Nordeste de avião, ia para o Sul de avião, ia para... Quer dizer, o avião se tornou um transporte não tão caro. Chegou um determinado momento que o transporte aéreo ficou mais barato que viajar de ônibus, porque ônibus demorava muito mais, né? Porque as viagens são muito mais demoradas, porque uma viagem daqui para Nordeste, às vezes demora 2, 3 dias de ônibus, e de avião demora apenas algumas horas. Então é muito mais vantagem viajar de avião, tá? Então são alguns exemplos dos transportes, dos meios de transporte, né, que existem no nosso planeta. E aqui, como exemplo, o Brasil também. E aqui nós temos o mapa do acesso domiciliar à internet, tá bom? No Brasil, como funciona? Ó, se a gente olhar o mapa aqui embaixo, nós vamos ver direitinho, acesso do computador com internet. O vermelho mais escuro são os estados que menos têm acesso à internet. E quando vai clareando a cor aí do vermelho para o laranja e para o amarelo, é os estados que mais têm acesso à internet. Então, em destaque aqui, nós temos quais? 4 estados, não é isso? Ó, nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro. São estados que têm a maior acesso à internet via computador, né? Então, são as regiões, são os estados e as regiões do Brasil onde a condição de vida, o acesso à internet é muito mais facilitada. Por quê? Porque as condições de vida das pessoas aqui, né, o nível de escolarização, o nível, o rendimento das pessoas que moram aqui é melhor do que de outros estados. Por isso, tem mais condição, tá? O outro mapa do Brasil vai nos mostrar acesso ao computador com internet, tá vendo? É a mesma situação, só que um pouquinho diferente aqui. Onde está mais amarelinho claro é onde se acessa mais a internet via computador. E você percebe que vai cair justamente aqui no estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo é o estado do Brasil onde mais se tem acesso à internet, com muito mais facilidade. Praticamente, quase difícil uma pessoa falar assim, eu não tenho internet de nada, nem dados móveis. Quer dizer, praticamente todo mundo tem acesso à internet. Ainda não é aquela coisa, não tem uma ótima qualidade, mas já tem uma grande quantidade. Depois aqui nós vimos aqui o domicílios com telefone fixo convencional, aquele telefone comum, tá? Com telefone móvel celular. Então aqui está mostrando mais ou menos telefone fixo convencional e telefonia celular. Muita gente, se você perceber hoje em dia, eu, por exemplo, né, e muita gente também, abriu mão do telefone fixo só para ter o celular agora, porque o celular as pessoas te acham em qualquer lugar, onde você estiver. O fixo, você tem que estar em casa para receber a ligação, não é verdade? Então, quer dizer, muitas pessoas estão abrindo mão disso, e você percebe que em todo o país isso está sendo alterado também. O número de celulares é muito maior do que de telefonia fixa, tá? E o outro mapa aqui, pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Olha só, aqui na região sudeste, 86,7% das pessoas que moram na rede urbana, elas possuem acesso, tá, ao celular
e, portanto, as redes sociais, a internet, e isso faz muita diferença. Então, esse mapa descreve mais ou menos o Brasil nesse sentido, tá bom? As regiões que têm mais telefonia celular, mais casas assim. E na zona rural, o quanto que é? Em São Paulo, na região sudeste, você percebe que é bem equilibrado aqui. Tanto na zona urbana quanto na zona rural, a quantidade é bem alta, tá? Então, as pessoas têm acesso até no interior, até nas fazendas também, até na zona rural. De uma maneira diferente, mas tem acesso, ok? Beleza, então fechamos aqui direitinho. Agora eu vou parar e qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim.